para mim, fazer o centenário do meu time é um orgulho monumental, né? Eu tenho, assim, meu pai era muito corintiano, morreu antes de ver o Corinthians campeão em 77, ele viveu toda a fase do jejum. E a primeira lembrança que eu tenho do Corinthians é em 1976, da invasão do Maracanã. Eu não estava lá, mas eu lembrava e lembro muito desse jogo na televisão, desse sofrimento, e depois da derrota contra o Inter. 77 eu já estava nos 3 jogos, né? Então eu sou, na verdade, da geração do corintiano vencedor, e depois eu vi o time campeão várias vezes, mas assim, pensar que é uma nação de 30 milhões de torcedores e que eu estou dirigindo um filme desse time, enfim, que é o time do meu coração, para mim é um orgulho monumental. Uma das coisas, assim, quando eu fui convidado pelo Ricardo, era pensar na ideia de falar sobre uma paixão, né? Porque realmente o Corinthians é uma paixão. E falar para 30 milhões de pessoas sobre o que é uma paixão e o que são 100 anos dessa paixão realmente foi um trabalho prazeroso, apaixonante e ao mesmo tempo muito difícil. Tenho a sensação que o Corinthians entrou na minha vida com o meu tio, que é um corintiano roxo, e eu nasci em Curitiba. E logo quando a gente era pequeno, tinha 2, 3 anos, ele nos deu para mim e para o meu irmão um uniforme completo do Corinthians, e ele dizia que quem nascia em Curitiba era corintiano e não curitibano. E a gente ficou muito com essa ideia, com essa fixação enquanto era pequeno. Meu pai era santista, né? E a gente adorava falar para ele: vocês são aonde? Nós somos em Curitiba. Então vocês são o quê? Somos um corintiano. Não. Aí meu pai ficava nervoso porque ele é santista. E não, isso é absurdo. E isso eu acho que foi criando essa brincadeira. Foi uma das primeiras relações, assim, que eu tive com essa do Corinthians, e aos 8 anos, quando ele me levou no jogo Corinthians e Santos, e que a gente ganhou de 1-0. Realmente, assim, aquela torcida, aquilo me impressionou muito e imprimiu em mim essa sensação de uma alteração física mesmo, quer dizer, o coração batendo mais forte, quer dizer, isso eu nunca tinha tido, né? E eu acho que foi aí onde me despertou essa ideia do ser apaixonado, né? Especificamente eu lembro de uma história de 77, na campanha de 77, eu com as 2 pernas engessadas, eu tinha feito uma operação de correção nos 2 pés, e eu via a turma toda, a minha família inteira, que é corintiana, indo para o estádio, desesperado para ir. E aí eu lembro daquela comoção, tal, vamos arranjar, de repente, a hora que eu vi, eu já estava no carro, com a cadeira de rodas, 2 pernas duras, e me levaram para as cativas do Morumbi. E eu lembro aquele jogo, assim, como se fosse hoje, os 4-0 do Corinthians, já era a campanha de 77. Então, e desde lá, quer dizer, desde este jogo de 77, deste Corinthians e Santos, que eu lembro muito nitidamente, eu estava presente nos últimos 30 anos da história do Corinthians, em quase todos os títulos. Em São Paulo, todos os títulos que o Corinthians decidiu, eu estava no estádio. Então, eu vivi muito esses 30 anos, esses últimos 30 anos do Corinthians, né? Então, eu acho que isso a gente consegue imprimir no filme, quer dizer, saber qual é a emoção de estar no estádio. O grande desafio desse filme foi não fazer um filme extremamente temporal, ou seja, de década em década, muito rígido, porque a gente tinha uma dificuldade de imagens, né, pelo menos 50 anos. Né, ou pelo menos até os anos 40, as imagens do Corinthians em movimento são muito raras. Né? Então a gente conversou muito sobre isso, como é que a gente resolve isso? Se não vai ficar um filme até a metade do filme com pouquíssimas imagens, depois com imagens riquíssimas. Então a gente fez uma escolha aí, na verdade, por abrir, né, dentro dessa narração, que é uma narração que vai pelo tempo, que vai pela década, mas abrir alguns blocos para contar algumas histórias que são as rivalidades, a rivalidade com o Palmeiras, a rivalidade com o São Paulo, né? Então, algumas histórias que vão entrando aí no meio. Que a questão também de tentar reproduzir algumas jogadas ou situações míticas, né, da história do Corinthians, dessas décadas que nós não temos imagens. Então, aí dentro disso também procuramos selecionar, e aí foi muito interessante essa possibilidade de a gente poder selecionar atores, jogadores, né? Na verdade, a grande parte do teste foi, mais do que interpretação, foi o ator saber jogar bola, ser boleiro,
né? E ter uma aparência, uma semelhança com esses ídolos do Corinthians. Foi genial no sentido de a gente poder não reproduzir realisticamente a cena, porque isso seria quase impossível, achar um campo com aquelas condições, achar toda a condição da época, mas sim fazer uma leitura que pudesse trazer para a nossa memória o que foram esses ídolos naquele tempo. Quando a gente pensou assim na abertura do filme, a gente queria mostrar duas coisas ao mesmo tempo, né? A grandeza da cidade de São Paulo e a grandeza do Corinthians, né? Então, nada melhor do que escolher um Corinthians e Palmeiras num domingo, né? O Pacaembu lotado e a gente, enfim, veio sobrevoando a Paulista com o helicóptero, mostrar aquela cidade, aquele monstro daquela cidade que gerou o monstro que é esse time do Corinthians, né? E, enfim, vim pelo estádio e caí. Quer dizer, essa era a nossa pretensão e o que a gente acabou conseguindo realizar, mas foi uma loucura, porque no dia do jogo do Corinthians e Palmeiras, né, o São Paulo estava naquela fase de inundação, chovia todos os dias e a gente desesperado para que pelo menos o dia do Corinthians e Palmeiras abrisse um sol, uma trégua para a gente poder filmar. Como é que a gente fez o take? A gente levantou do Campo de Marte, no momento que a gente levantou o voo, a gente botou a câmera para trás, né, foi com a câmera voltada para trás do helicóptero. A hora que exatamente chegava na Paulista, ligava, enfim, punha a câmera para frente e começava a filmar. E uma passagem engraçada disso é que o comandante do helicóptero também era corintiano fanático, uma coisa engraçadíssima, porque é nascido em 13 de outubro de 77, e isso me arrepiou quando ele me falou, né, no dia da nossa conquista do título. E o Ferrari, que era o comandante, eu, na verdade, estimulei muito que ele fizesse algumas loucuras com o helicóptero para ele chegar perto do estádio, né? Então eu falava, Ferrari, vai mais baixo, vai mais baixo. Eu lembro que uma hora ele falou, mas se eu descer mais, eu entro no gol. E o pessoal, foi super engraçado que o pessoal lá embaixo da produção falou, pô, a gente, cada vez que passava o helicóptero da filmagem, a gente abaixava. Realmente você lidar com uma certa, diria o meu pai, insanidade, porque realmente as raias os torcedores chegam a raias da loucura, a coisas, momentos. Tem um deles que fala e cita isso que eu achei genial, que ele disse que ele brigou com a mulher para sair, não sei o que e tal, mas como é que você deixou a sua mulher lá? Ele disse, a mulher tem um monte no mundo, agora o Corinthians é um, mulher eu troco, amanhã eu volto e pego outro, agora o Corinthians, como é que eu vou trocar o Corinthians? Quer dizer, eu acho isso emblemático, assim, nessa situação. A gente está entrevistando, né? Nós entrevistamos todos esses nossos ídolos, né? Então, para a gente é quase uma atividade lúdica, né? Parece que a gente volta para um jardim de infância, né? Porque eu e o André também, quer dizer, a gente via esses caras lá de cima da arquibancada do Morumbi ou do Pacaembu. No Morumbi, então, quando eu ia, assim, os caras eram lá pequenininhos. Eu lembro do Sócrates e Palhinha ali, né? Lá em cima da arquibancada, eles super pequenos, e de repente você está lá promovendo o reencontro do Sócrates e Palhinha 30 anos depois, né? O filme promoveu isso. Quando o Vladimir se emocionou, quando o Basílio se emocionou, a chegada do Super Zé, quer dizer, quando o Vladimir se emocionou, o Vladimir chorava em frente da câmera e toda a equipe atrás da câmera também chorando, né? Em relação à música, à trilha, a gente tem dois momentos aí, acho que são importantes de mostrar e ressaltar, né? Primeiro é o trabalho da Play, que é a empresa que está cuidando, que está fazendo toda a sonorização do filme, compondo as trilhas originais e resgatando. Foi feito um trabalho muito sério, muito profundo de resgate de todas as músicas por época, quer dizer, todas as músicas que aparecem no filme nas épocas, elas são músicas que são referências dessa época, ou a trilha é inspirada nas referências dessa época. Então, obviamente, num trabalho audiovisual, o áudio tem a mesma importância, né, do vídeo, para dar essa roupagem, para dar esse contexto. A gente queria fazer uma homenagem, né, à comunidade negra no filme do Corinthians. Essa era a primeira ideia, e chamamos o Rappin' Hood e a Negra Lee para fazer o
na verdade, cantar o hino do Corinthians na forma de rap, né? E quando a gente chegou no estúdio para gravar, no estúdio do BID para gravar, a gente não conseguiu abrir o arquivo base do hino do Corinthians. E ficou aquela situação, como é que a gente faz? E aí tinha uma música lá que estava mal acabada ainda, estava na gaveta, uma música que o Rappin' Hood tinha feito há 2 anos para o Corinthians com o BID, e a música não decolou, não foi para frente, estava lá na gaveta. E de repente, enfim, a gente puxa aquela música, eu ouço a primeira vez, um primeiro tratamento da música, já vi que a música estava sendo guardada, estava esperando o centenário. E a música está aí no filme, tem uma parte dela, né? E nos extras vocês podem ver também esse clipe inteiro do Rap Viúva Negra ali, é maravilhoso, é emocionante. Acho que toda a equipe naquele dia se emocionou bastante a hora que viu pronto. O tamanho da equipe, né, que é necessária para fazer um filme desse porte, enfim, resgatando 100 anos de história, é muito grande. As pessoas veem o resultado disso na tela, mas não sabem que tem uma equipe técnica enorme por trás. Toda essa equipe técnica se esforça muito, e depois tem uma equipe que fica no escritório, com uma equipe de coordenação de produção, o produtor executivo, o André Canto, que se virou, né, em mil para, enfim, marcar as pautas e remarcar as pautas. A Beth, do jurídico, que enlouquecida com a liberação de todos os direitos autorais de 100 anos de histórias, de música. Então, assim, tem uma equipe muito, muito forte por trás disso. O Jaiminho também, que é nosso assistente aí de direção e que está montando o filme de forma brilhante, né? Uma pessoa que tem também, a gente dá muita autonomia, às vezes a gente monta um bloco, acha que está super legal, vai dormir, a hora que chega o dia seguinte, o Jaiminho já pensou onde ficou tudo, já botou a cabeça, você toma um susto, mas você vê que ficou melhor. O Celso Unzelt, que os torcedores, enfim, já conhecem bastante, do Loucos pro Futebol, da ESPN, e que é uma enciclopédia do futebol brasileiro, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro. E assim, a gente aprendeu demais com ele, né, nas gravações. É impressionante a profundidade do conhecimento do Celso, a sensibilidade que ele tem, né, para conversar com esses jogadores, resgatar essas histórias. Foi assim o nosso grande mestre nessa história inteira, foi aonde a gente sentou para estruturar o roteiro, foi ele que nos deu o caminho de como que deveria ser dividido essas épocas, esses anos, né? E ele está roteirizando, quer dizer, ele é o roteirista do filme também, e está conduzindo todas as entrevistas, né, com todos os nossos depoimentos. O Celso, de certa forma, está dividindo essa direção com a gente. Com certeza. O grande mentor desse projeto do Corinthians, dessa coleção do Corinthians, foi o Dilson Santos, e eu agradeço muito essa oportunidade que a Fox deu. O Dilson acreditou muito nessa história, convenceu o Rosenberg. Aliás, não precisou convencer muito o Rosenberg, porque o Rosenberg também já embarcou nessa ideia de fazer uma série que resgate, né, a história do Corinthians. E sem o pessoal da Fox, quer dizer, sem o Dilson, sem o Herbert, que na verdade foi o que operacionalizou esses filmes todos, sem o pessoal sem o pessoal do Home Entertainment que deu esse suporte e dá esse suporte fantástico no lançamento. Outro player muito importante dessa história toda é o próprio Corinthians, a própria estrutura do Corinthians, né? O Luiz Paulo, desde o Andrés, o presidente, né, André Santos, que deu uma força enorme pra gente, enfim, toda vez que a gente precisou, toda vez que apertava alguma coisa, ligava pro nosso presidente pedindo uma ajuda. O Luiz Paulo Rosenberg, vice-presidente, que também pegou esse projeto na mão. Ele viveu muito a história do Corinthians, ele era muito amigo do Oswaldo Brandão, então se emocionou demais no resgate dessas histórias que a gente fez. Também é um que está sempre na ponta da linha, sempre que eu ligo, que eu preciso, me atendeu prontamente. O Caião, o Alex e o Breno,
né, do departamento de marketing do Corinthians, que também são pessoas que se tornaram nossos grandes amigos nessa batalha que é levantar essas histórias, né? Uma parte importante desse filme é toda a pesquisa que a gente fez de acervo, que foi uma pesquisa ampla, né? E aí vários e vários acervos, várias pessoas nos ajudaram com isso. Eu posso esquecer algumas aqui, mas certamente a Cinemateca Brasileira, a Rede Bandeirantes de televisão, a Conteúdo Expresso, que pegou para a gente e pesquisou imagens da Rede Globo e da TV Cultura. Museu da Imigração. O Museu da Imigração, que nos preservou o filme de 1929. Enfim, foram vários e vários acervos importantes que nos ajudaram e que fizeram, são fundamentais, né, que fizeram que o filme acontecesse e tivesse essa riqueza de resgate de imagens. Outra história que eu acho interessante contar, também quando a gente pensou nos depoentes, a gente não pensou também só nos corintianos, nos jogadores corintianos. A gente queria uma testemunha, né, dos jogadores, de outros jogadores que tinham jogado contra o Corinthians, né? Começamos pelo Pelé, e o Celso até brinca no making off que o Pelé foi um dos jogadores mais importantes da história do Corinthians. Você é um dos jogadores mais importantes da história do Corinthians. A gente escolheu, na verdade, o Pelé para representar o Santos, o Ademir da Guia para representar o Palmeiras e o Raí para representar o São Paulo. Por que nós escolhemos, esses jogadores? O Pelé, pela razão que eu já disse, né, está intimamente ligado à história dele, cruelmente com a história do Corinthians. O Ademir da Guia foi além de ser um grande adversário, é filho do Domingos da Guia, que foi um grande zagueiro do Corinthians, um grande zagueiro do futebol brasileiro e mundial, né? Então contou algumas histórias do seu pai, do Divino Mestre, da onde ele pegou o apelido de Divino. E o Raí, né, que também foi nosso grande adversário, que mesmo com times melhores do que o Corinthians, perdeu o jogo para o Corinthians, né? O time do São Paulo com o Raí, com o Tele, que era um time excelente, perdeu pela garra corintiana, e o Raí fala isso no filme. E o Raí é irmão, né, de um dos grandes gênios da nossa história, da nossa passagem, que é o Sócrates. E é engraçado que a gente, ao fazer, né, o filme, a quantidade de caixinhas que a gente vai abrindo, como o Rico mesmo disse, são 30 anos, aí pelo menos, 30 e poucos anos, pelo menos, que a gente convive com esse time. E assim, vestir essa camisa nesse momento é uma camisa para mim muito importante, em função dessa pessoa que me mostrou o Corinthians e que me fez acreditar, né, no momento, né, sei lá, eu sou de 67, pelo menos 10 anos vivendo uma certa sofrimento sem entender direito o que era esse sofrimento, e em 77, quando ele conseguiu me colocar no estádio com 10 anos para ver aquela final, realmente assim, uma das coisas mais marcantes da minha vida, e assim, realmente agradecer a Canal Azul, Rico, até piegas isso, mas poder reviver esse momento, não só de 77, mas de todos esses momentos, e com essas pessoas que tiveram ao lado e que foram realmente apaixonantes, né? Corinthians, em preto e branco, o meu cenário, sou centenário. Tá gravando já? Só falta meus cabelos, rapaz, puta que pariu. Você acredita que não sabia que o Paulista cruzava com o Augusto? Todo morando aqui. Vambora, vai. Se mudasse a mão de direção da rua, ele chegava para Parque São Jorge, ele perderia o Corinthians. Mesmo, pai? Domingos da Guia, Ado, Balinha, Birubiru e Teves. Nós que tá. Vamos gritar, Corinthians!